E aí, galerinha, vê só, hoje a gente vai fazer aquele revisaço, aquela revisão muito massa sobre fisiologia. Eu selecionei aqui as principais dicas para vocês, certo? Mas antes de tudo, roda a vinheta. Bem, galerinha, então a gente começa, entendendo que fisiologia, 10% ou 11% da prova do Enem, existe fisiologia, apesar desse ano não ter sido cobrado fisiologia. Então, foi uma coisa atípica, Mas podemos dizer que fisiologia, ela pesa muito dentro do Enem de uma forma geral. Então, é melhor a gente pecar por excesso, certo? E aí, a gente começa com o nosso primeiro sistema que eu selecionei aqui para vocês, digestório, entendendo o que é a digestão, Para que serve a digestão? Então, a gente tem que entender que digestão é quando eu estou transformando macromoléculas em micromoléculas. É um processo mecânico e também um processo químico, que não acontecem separados, acontecem simultaneamente. Não podemos esquecer disso. E aí, a gente tem que entender o seguinte: além de ser esse processo mecânico e químico, é um processo extracelular que vai resultar em um processo intracelular. Porque a gente coloca como exemplo a molécula de glicose entrando na célula, certo? Então, se liga logo nisso aí. Outra coisa muito importante, o processo mecânico vai envolver o quê? Alguns eventos, mastigação, deglutição, certo? E movimentos peristálticos. Que movimentos peristálticos são esses? São os movimentos involuntários do nosso sistema digestório. Lembrem-se, na mastigação, geralmente eu vou quebrar amido, carboidrato. Deglutição. A deglutição e os movimentos peristálticos são tão fortes que é como eu disse a vocês, você consegue comer tranquilamente de cabeça para baixo. Beleza? Então, gravou essa daí? E o processo químico, professor, como é que vai envolver? Vai envolver primeiro enzimas hidrolíticas. E aí eu coloquei as principais para vocês aí. Tá lá, amido, proteína e lipídios. Vivemos deles, literalmente, certo? Primeiro, o que é que eu tenho que entender? Que toda ase quebra ose. Toda ase quebra ose. Por quê? Vê só, amido, amilase salivar, Aí nós vamos ter maltose. Quem é a enzima que vai quebrar a maltose? É a maltase. Transforma-se em quê? Em glicose. No processo de proteína, o que é proteína quebrada? Vai envolver as proteases, que junta com os peptídeos, e as peptidases vão quebrar e transforma a proteína quebrada em quê? Aminoácidos, são moléculas menores. Não esquece disso. Amido quebrado resulta em glicose. Proteína quebrada resulta em aminoácido. E por último, e não menos importante, os lipídios, Nós vamos ter lá a lipase, que vai formar glicerol, certo? Glicerol vai ter lá os ácidos gordos. Lipídio quebrado, ácido graxo. Lipídio quebrado, ácido graxo. Ok, gente? Então, não esquece disso. Passamos por um processo mecânico, passamos por um processo químico e chegamos ao quê? Ao nosso tubo digestório. Como é que eu vou entender isso aí? É a parte que vai formar todo o nosso trato gastrointestinal. Então eu vou ter lá boca, a faringe, que vai estar ligada também à respiração, porque ela fecha a laringe para evitar que você engasgue. Beleza? Temos o esôfago. Qual o papel do esôfago? É um tubo muscular que vai servir para empurrar o bolo alimentar até o estômago. Intestino delgado, intestino grosso e ânus. Esse é todo o nosso trato gastrointestinal. Observem aí que o nosso intestino está bem misturadinho ali junto com o intestino grosso, mas é uma musculatura lisa,
uma musculatura involuntária, e a gente ainda consegue observar aí, perto do material azul aí das luvas, a gente consegue que quando ele abre o intestino, ele também vai mostrar o nosso peritônio. Não vamos esquecer disso? Olha só, o peritônio, ele é uma musculatura responsável por absorção, vai absorver líquido, ok, gente? Aí, como eu estou mostrando a vocês, nós temos todo o trato gastrointestinal, não esquece. Em seguida, o que seria do trato gastrointestinal sem as glândulas anexas? Primeiro, nós vamos ter as glândulas salivares, né, que são divididas. A maior que eu tenho é a parótida. Depois eu tenho a sublingual e a submandibular. Qual a função da saliva? Como é que eu vou falar de saliva e não vou dizer a função dela? Primeiro, protege os dentes. Segundo, molha o bolo alimentar. Terceiro, nos protege também de muitas bactérias nocivas em que temos contato com o alimento. Você não sabe qual o tipo de alimento. Detalhe, beijou uma boca, as bactérias da outra pessoa vão permanecer na outra boca por 3 dias. 3 dias. Se ligaram nisso? Então, é uma forma de você até fazer um exame de DNA, caso você desconfie do seu crush ou da sua cruxa, né? Manda abrir a boca, pede um pedaço de algodão, coloca lá no tufuzinho e leva para a criminalística. Vale a pena. Com 3 dias, as bactérias vão estar vivas lá. Vão ter 2 tipos digamos assim, de comunidades de bactérias dentro da sua boca. Isso pode oferecer também imunidade, viu? Mas não esquece, função básica da saliva: protege os dentes, protege a boca, molha o alimento, certo? E nós temos o pâncreas, aquela glândula anfícrina. Por que anfícrina? Porque ela é mista. Ela produz o suco pancreático, que é alcalino, vai diminuir a acidez, né, do suco gástrico para até chegar no intestino. Não pode esquecer disso. Outra coisa muito importante: produz insulina, produz glucagon. Insulina faz o quê? Baixa a glicose. Glucagon levanta a glicose. Baixa a glicose, levanta a glicose. Ok, gente? E o nosso fígado, que ele executa apenas 500 funções no nosso corpo, não é? Mas entre elas, vamos relembrar um pouquinho comigo? Ele transforma a amônia em ureia. A amônia é tóxica ao nosso corpo, certo? Esse é um dos papéis. Ele também cria uma proteínazinha, que é a albumina, no nosso corpo, que nos ajuda na musculatura para ficar fortinho. Entenderam? Ele também desintoxica o nosso corpo, certo? De uma forma geral. De uma medicação que você toma até uma emoção que você sente. Beleza, galerinha? Seguindo, aí eu pergunto a vocês: digestão na boca, certo? Enzima ptialina. Oxe, professor, e vai servir para quê? Só vai digerir carboidrato, certo? Então, vai ser através de quê? Da famosa amilase salivar. Digere carboidrato. Então, toda vez que eu falar assim, digestão na boca, você vai se ligar digestão dos carboidratos. Então, um macarrão que você come, um pão que você come, tudo isso aí vai ser influenciado pela digestão da boca. O Enem cobra como? Numa praça de alimentação, João e Maria estavam comendo um sanduíche de pão com carne. Onde começa a digestão de quê? Então, a digestão do pão vai começar na boca. Mas a digestão da carne, que é proteína, vai começar onde? Aqui, no estômago. No estômago, eu vou digerir o quê? Eu vou digerir proteína. Não esquece disso. É o local onde vai produzir o ácido clorídrico, que é a região mais ácida do nosso corpo. O pH é 2. Beleza? Diariamente a gente produz 2 litros de suco gástrico em nosso estômago. Então, falou de estômago, você vai lembrar pepsina, e a pepsina digere proteína. Falou na boca, ptialina, que vai estimular a amilase salivar. É isso que muita gente confunde. Então, não confunde com isso aí. Dá pausa no vídeo e vai copiando e revisando. Beleza? Nós temos também o quê? Intestino delgado e intestino grosso. Primeira coisa que você tem que entender. É lá no intestino delgado que a digestão se completa. Não esquece. Intestino delgado completa a digestão. Lá vai ocorrer o lançamento dos 3 sucos digestórios. Quais, professor? Bilis,
que vai funcionar como um detergente natural para o nosso corpo, certo? Para quebrar gordura. Suco pancreático, que ele vai ser alcalino, vai diminuir a acidez, mas também vai ajudar a quebrar mais ainda. E o último suco que o alimento recebe, que é o suco entérico. Recebeu o suco entérico? Processou o suco entérico? Então eu vou ter a formação do quimo. Quimo é o que o meu corpo vai absorver e vai aproveitar. Beleza, gente? Passou do intestino delgado, onde a digestão se completa, eu vou direto para o intestino grosso. Quando eu chego no intestino grosso, falou em intestino grosso, qual é a vitamina que o intestino grosso produz? Isso mesmo, vitamina K, que é para ajudar na coagulação. Mas o intestino grosso tem outros papéis. Reabsorção de água, ele vai formar o quilo, formação e acúmulo de fezes. Beleza, gente? Então, saímos do intestino e vamos entender um pouquinho da bilis e do suco entérico. Primeira coisa, bilis é o quê? Ela é produzida pelo fígado, mas ela é armazenada na vesícula biliar. É a bilis que determina a coloração das nossas fezes. Por isso que, geralmente, quando a gente faz um exame, de fezes para verificar, às vezes, até a saúde do nosso fígado e tudo, então até a cor das próprias fezes são verificadas, certo? Então não esquece, quem dá a cor das fezes vai ser o fígado, porque ele produz a bilis, mas a bilis é a responsável por colorir as nossas fezes. E o suco entérico, certo? Então, ele vai ser o quê? Lá no suco entérico, eu vou ter as peptidases, maltases, lactases, sucrases, que vão produzir os nossos, tanto a parte de aminoácido, quanto a parte da própria glicose, quanto a parte da lactose e da sacarose. Certo, gente? Saímos da bilis e do suco entérico e vamos direto entender um pouquinho sobre o pH de cada região no nosso intestino. Gente, é muito importante isso aí. É dica Enem para vocês. Boca é 7, estômago é 2, pâncreas é 9, porque pâncreas é alcalino e vai diminuir a acidez. Não esquece disso. Nossa boca não é ácida, nossa boca tem 7 no pH. Nosso estômago conta com 2, que é a parte mais ácida que existe, e o suco pancreático precisa acalmar o ácido antes de chegar no intestino delgado. Beleza, galerinha? E essa foi aquele revisaço Tá tão fofinho isso. de sistema digestório. E seguimos com o nosso lindo sistema endócrino, sistema hormonal, aquele que é responsável por todas as reações químicas que existem no nosso corpo, certo? Então, não tem como a gente falar sobre sistema endócrino e não falar, por exemplo, sobre a famosa hipófise. Qual é a dica que eu dou a vocês? Primeiro, lembrem-se, neurohipófise, ela não produz hormônio. O hipotálamo vai armazenar ADH e ocitocina nele, mas ele não produz. Então, pensem logo nisso. Já a adenohipófise, o lobo anterior, ele vai produzir todos os hormônios que a gente conhece ali, da tireoide, gonadotrófico, suprarrenais, somatotrófico, prolactina, tudo vai estar na adenohipófise, mas a neuro, eu preciso entender, ADH e ocitocina. ADH controla a reabsorção de água no nosso corpo. Ocitocina causa vasoconstrição, evitando, assim, que, por exemplo, na hora do parto a mulher morra de hemorragia, certo? E também ela ajuda a movimentação das glândulas mamárias para que haja ejeção de leite, certo? Ajuda também na dilatação uterina. O que é que muita gente confunde? Pense comigo, ocitocina, ela causa vasoconstrição, evita hemorragia, mas ela também vai causar uma dilatação, só que a dilatação é uterina. Então, não confunde isso, certo? Falou em lobo posterior, falou em neurohipófise, falou em lobo anterior, falou em adenohipófise. E aí nós temos todos esses hormônios aí na adenohipófise, da prolactina ao somatotrófico. E aí eu falo para vocês aqui sobre o ADH, hormônio de crescimento. Crescimento em que sentido? Em sentido da pré-adolescência
até o término da adolescência. Porém, na infância, você cresce. E aí você vai receber esse DH, também chamado de SH, STH, tem vários nomes, certo? E somatotropina. Acontece o seguinte, gente, que pode existir duas deficiências na infância. Quando é de menos, é nanismo. Quando é de mais, é gigantismo. Eu não estou falando na questão de tumores na hipófise, que pode acometer você a desenvolver gigantismo. Não. Estou falando na questão hormonal, ok? E o excesso no adulto vai provocar acromegalia, que vai ser o quê? Os ossos vão enlarguecer, tanto das mãos, dos pés e da face. Temos outra glândula muito importante, responsável por controlar o metabolismo no nosso corpo, que é a tireoide, certo? A tireoide, essa parte do meio, eu chamo especificamente de tireoide. A do lado, eu vou chamar de paratireoide. Entenderam? A tireoide, a do meio, está ligada ao controle do nosso metabolismo. Ela vai fazer o quê? Produzir calcitonina. A calcitonina, ela vai fazer o quê? Tirar o cálcio do sangue e colocar nos ossos. Já a paratireoide faz o contrário. Se o cálcio está em excesso nos ossos, então ele vai tirar o cálcio dos ossos e vai colocar no sangue. Não esquece disso. Falou em tireoide, falou em metabolismo, a gente lembra das deficiências. Hipo e hipertireoidismo. Qual a diferença? Tudo que é hipo está abaixo. Tudo que é hiper está acima, certo? Uma coisa muito interessante que vocês não esqueçam, é no hipertireoidismo, ela cresceu demais e ela pode formar o bócio, certo? Já no hipotireoidismo, ela atrofiou, está produzindo pouca tiroxina, seu metabolismo fica lento, você ganha peso com facilidade, sofre de muitas dores, vai ter a pele ressecada. No hiper, você perde peso, pode desenvolver um fenômenozinho que a gente chama de exoftalmia, que são os olhos salientes, certo? Vai ter muita sudorese e o bócio. Não me esquece disso. Falando nisso, podemos falar da diferença básica da adrenalina e da noradrenalina. A diferença básica é que a adrenalina ela é mais forte que a noradrenalina. Tem um efeito menor, certo? Mas são hormônios ligados à nossa defesa. Olha o que é interessante. Quando o seu corpo recebe uma descarga de adrenalina, tipo você está naquele ponto emocional, seu coração dispara. Você vai sofrer de vasoconstrição. Mas o seu sistema digestório paralisa. O estômago paralisa e o intestino paralisa. Sabe para quê? Para guardar forças, literalmente, para seus braços e pernas, para você ter mais agilidade, correr mais do que poderia correr, ter mais força do que atualmente você tem, e assim sucessivamente. Ok? E a glândula de defesa, eu costumo dizer, glândula pineal, ela produz melatonina, que é o hormônio do sono. E eu digo que é defesa por quê? Gente, quando a gente fala aqui ciclo circadiano, eu estou falando de relógio biológico. Eu estou falando do momento que você tem pessoas que necessitam de 6 horas por noite de sono. Tem pessoas que têm que dormir 8. Agora, o que é recomendado? Não passe das 8. Por quê? Porque aí você vai ficar com o corpo preguiçoso, dormindo 12 horas por dia. Ao invés de você ter mais coragem, você vai ficar mais preguiçoso. O seu corpo precisa de mais horas acordado durante o dia do que dormindo. Entenderam, gente? E aí, pineal, melatonina. E os hormônios sexuais, os gonadotrópicos. Quando eu falo gonadotrópicos, eu estou falando de testosterona, progesterona, estrógeno. A mulher vai ter os 3. A testosterona como base para a produção do estrógeno e progesterona. Estou impressionada. Não fique. E o homem vai estar ligado à testosterona. Primeira coisa, testículo, ovário e placenta. Observem aí. Primeiro, testículo, ele é responsável pela produção da testosterona. É onde vai ter a espermatogênese, o início da formação dos espermatozoides, e onde também vai ter as características masculinas. Já na mulher, o ovário, ele vai produzir tanto o estrógeno quanto a progesterona. O que a gente não pode confundir nos dois é o seguinte:
No estrógeno, eu vou ter o crescimento, certo, do endométrio. Ele vai crescer. Eu vou ter as características femininas. Já na progesterona, ele vai manter o endométrio desenvolvido. Ao ponto que, quando a mulher menstrua, a progesterona vai causar as cólicas, ou seja, as contrações uterinas. Mas quando a mulher engravida, a progesterona impede que haja essas contrações. Um hormônio só para duas funções. Beleza, gente? Detalhe. Quando a mulher engravida, que vai ter a formação da placenta, ela durante os 3 primeiros meses de gravidez vai produzir um hormônio chamado gonadotropina coriônica, que é aquele hormônio que vai fazer formação do cordão umbilical e também o desenvolvimento, né, da placenta em si, certo? Vejam, 2 hormônios que a gente não pode esquecer, que vai tanto estar no homem quanto na mulher. O FSH e o LH. Hormônio folículo estimulante no homem, ele faz o quê? O folículo estimulante no homem, ele vai induzir a produzir espermatozoides, certo? E o LH no homem, o hormônio luteinizante, ele vai induzir o testículo a produzir testosterona. Então, LH no homem, produção de testosterona através dos testículos. FSH no homem, produção de espermatozoide. Já na mulher, FSH, hormônio folículo estimulante, formação de quê? Do folículo ovariano, certo? E vai estimular, graças ao FSH, que vai haver o estímulo da produção de estrógeno. Estrógeno dá as características femininas, certo? E o LH vai estimular tanto a ovulação quanto a formação do corpo amarelo. Beleza, gente? Sim, não podemos esquecer da nossa glândula anfícrina, o pâncreas. Primeira coisa, ele vai produzir insulina. Assim que você termina de comer, você começa a produzir insulina, certo? Porque você está em um estado anabólico, você vai degradar ATP, ok? Além da degradação do ATP, aí a insulina atua, porque seu corpo vai estar produzindo glicose e a gente precisa baixar, é deixar 1 grama por litro de sangue. Detalhe, no glucagon, é quando você está em estado catabólico, está com fome, seu corpo está formando ATP, certo? E ele vai fazer o efeito inverso da insulina, gente. Então, não esquece disso, ok? Lembrando que no pâncreas a insulina é produzida nas ilhotas de Langerhans, o glucagon também é produzido nas ilhotas de Langerhans, só que insulina é produzida por células beta, glucagon é produzido por células alfa. Beleza, gente? E aqui é para a gente entender a questão do ciclo menstrual. Observem aí, o ponto A está representando o estrógeno. Ponto B, que está abaixo, vai representar a progesterona. Não esquece disso. Estrógeno está sempre acima da progesterona. Quando o estrógeno atinge o ponto máximo, observe aí que está entre 12 e 14 dias. É período de ovulação. A progesterona começa agora a subir e quando ela tem o segundo encontro com o estrógeno, existe novamente o ciclo menstrual. Ok, gente? Terminando agora endócrino, vamos passar para sistema nervoso. Quando a gente fala sobre sistema nervoso, a gente tem que lembrar primeiro, está dividido em 2 sistemas básicos. Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, certo? Então, de início é logo isso, mas aí a gente tem que pensar o seguinte, o cérebro, ele tem 2 tipos de massa. Quais são? A massa branca e a massa cinzenta. O que é que a gente tem que associar? Primeiro, na massa cinzenta eu vou ter processamento, cognição, mas a massa branca vai complementar isso aí, porque ela vai estar ligando a coordenação e a comunicação entre diferentes regiões. Beleza? Não é só a área de Broca, é também a comunicação da massa branca com a massa cinzenta. Vale lembrar, gente, nosso sistema nervoso central, basicamente ele é composto por encéfalo,
e medula. Encéfalo vai ter cérebro, cerebelo e tronco encefálico. No tronco encefálico eu vou encontrar o mesencéfalo, ponte e bulbo. Já os nervos periféricos, a gente sabe que vai ter cranianos, raquidianos e terminações nervosas. Não esquece disso. Só que o nosso cérebro é muito precioso para o nosso sistema. Então, ele vai precisar estar protegido por alguma coisa. Quem protege o cérebro são as meninges. As meninges que a gente vai dividir em 3 partes básicas: dura mater, aracnoide e pia mater. Gente, a função dela é proteção de choque mecânico. Detalhe, ela vai ter um líquidozinho, né, que vai também estar lá na pressão intracraniana, vai descer pela parte céfalo-raquidiano, que a gente chama de líquor, certo? Não é licor, é líquor. E as meninges, basicamente, estão ligadas à nossa proteção cerebral. Se não, um pisão que a gente desse, o cérebro fazia assim, a gente não aguentava, ok? E se a gente fala também no nosso lindo sistema nervoso, a gente tem que lembrar da sua célula principal, que é quem? O neurônio. O neurônio, onde ele tem várias terminações. Mas qual é a dica que eu dou para vocês sobre neurônio? Primeiro, o sentido da propagação é unidirecional, sempre dendrito, corpo celular, axônio. Eu não posso inverter essa carga aí, certo, gente? Lembrando que existem neurônios que são formados por bainha de mielina e existem neurônios que não têm bainha de mielina. As doenças degenerativas vão atacar os neurônios formados por bainha de mielina, como Alzheimer, ELA, certo? Então, essas doenças, elas se destacam por isso aí. Lembrem-se, dendrito, corpo celular e axônio é o sentido do impulso nervoso. Sinapse, como vocês estão vendo aí, a sinapse nervosa é a comunicação entre os neurônios. Lembre-se de uma coisa, um neurônio não toca no outro, mas ao momento que vocês estão vendo aí aquele brilho, aquela sinapse que está ocorrendo, é porque ali estão sendo jogados neurotransmissores, onde um vai informando o outro. Para isso, não esquece, aí ó, o impulso nervoso, o neurônio ele vai despolarizar. Mas quando ele está em estado de repouso, ele é positivo por fora, negativo por dentro. Então, através da bomba de sódio e potássio, existe a despolarização, depois a repolarização. O que é a despolarização? Quem entra? Sódio entra, potássio sai. Quando o sódio entra, o que era positivo fora, fica negativo dentro. E assim vai. Ok, gente? E o grande auxiliar, aquele que vai sustentar, aquele que vai conseguir fazer comunicação entre uma célula da glia e outra, é o que? São as células da neuroglia, ou gliócitos, que a gente vai ter 3 principais tipos de células. Desde aquelas que vão até os capilares, que são a microglia, né? Até a outra que vai nutrir também o próprio sistema nervoso. Tá aí, oligodendrócitos, astrócitos e microglia, certo? Primeira coisa, oligodendrócitos, eles vão fazer o quê? Eles vão produzir a bainha de mielina. Isso é a principal responsabilidade deles. Principalmente em quê? Sistema nervoso central, gente. Encéfalo e a parte medular. Nós temos os astrócitos, que eles vão servir como seguranças no nosso sistema sanguíneo. Por exemplo, eles vão retirar, eles vão controlar a passagem de qualquer substância que venha. E a microglia, certo? O que é que vai acontecer com ela? Elas são pequenas, alongadas, sustentam e se comunicam uma com a outra. Entenderam, gente? Temos também que falar um pouquinho sobre a questão dos distúrbios do sistema nervoso. Eu não vou deixar de lembrar do AVC. Não esquece a diferença do isquêmico para o hemorrágico. Isquemia, não sai sangue. Hemorrágico, observa a figura aí. Nós vamos ter, sim, a formação de grandes coágulos, porque tem várias causas, certo, gente? Desde uma pressão alta, diabetes, qualquer coisa pode
ocasionar um AVC hemorrágico, certo? Estresse, tudo isso. Então, gente, olha, relaxa, ok? E aí, nós temos aí Alzheimer, né? Uma doença que não tem o quê? Cura, mas tem tratamento. No Alzheimer, o que é que vai acontecer? Eu vou ter, aos poucos, a destruição das células nervosas. A gente pode dividir o Alzheimer em 3 fases. Fase 1, que vai ser aquele esquecimento, mudança de humor. Na fase 2, você já passa a ter uma certa dependência, certo? E na fase 3, você pode sim morrer com falhas cardiorrespiratórias. O que é interessante no Alzheimer é você entender que seu cérebro vai terminar mais leve, certo? É uma doença degenerativa e genética. Geralmente, após os 60, ela começa a se apresentar. Beleza? É verdade. Temos outra doença também, que é a esclerose lateral amiotrófica, né? Que é a destruição progressiva dos neurônios motores. Vai destruindo e você vai percebendo, porque isso não vai acontecer depois dos 60, acontece com você ainda jovem. Você tenta pegar uma coisa, seu cérebro manda a ordem e o seu neurônio motor não consegue obedecer. Então, já começa sendo um sinal, ok? E também tem aquelas provocações, galera. Drogas e sistema nervoso, ok? O que é que vai acontecer? Por exemplo, nós temos vários tipos de drogas, certo? E aí temos as drogas lícitas e ilícitas. Nós temos álcool e cigarro dados como drogas lícitas, mas que tudo em excesso vira doença e pode trazer, nós digamos assim, as chamadas doenças sociais em alguns pontos. Porém, a gente vê, por exemplo, usuários de crack ou de êxtase. O êxtase é uma droga que vai lhe estimular, certo? Quanto mais ela lhe estimular, mais você vai depender dela. Beleza, gente? Bom, então, dentro disso aí, encerrando o sistema nervoso, vamos falar do coração. Vamos direto para o nosso sistema circulatório, galera. Ah, circulação, né? Primeira coisa que a gente tem que entender, gente. Quando a gente fala do sistema circulatório, a gente está falando vai falar de sangue, do local onde os nutrientes, oxigênio, tudo vai para lá, inclusive defesa, certo? Para isso, a gente tem que entender o seguinte. Eu não deixo de ver essa frasezinha aí, dizendo: um estudo feito pela Universidade da Califórnia observou que os batimentos cardíacos de um casal apaixonado podem ficar sincronizados. Que lindo, né, gente? Sai fora, meu. Mas é um estudo sem muita comprovação, né? Vamos começar logo falando na parte científica. Primeiro, diferenciar infarto e parada cardíaca. Infarto, uma parte do coração deixou de ser irrigado, ali vai ter partes nervosas que não vão se recuperar. Então, o coração pode voltar a bater e bate, porém com mais dificuldade. Uma parada cardíaca, o coração parou e pode voltar até com um simples choque. Então, infarto e parada cardíaca não são a mesma coisa. Se ligaram nisso? Então, primeira coisa que a gente não pode esquecer: a principal diferença aí entre a grande e pequena circulação. Quando eu falo em circulação pulmonar, eu falo no inversão do que a gente conhece. Como assim, professor? Eu estou dizendo que a artéria pulmonar vai levar sangue rico em gás carbônico do coração para o pulmão, para que lá ele sofra hematose e através da veia pulmonar esse sangue sai do pulmão e volta para o coração, beleza? Então, aí a gente está provando que nem toda artéria carrega sangue oxigenado. Nem toda veia carrega sangue rico em gás carbônico, certo? Na minha circulação sistêmica, não. A gente tem que entender que as artérias levam o sangue cheio de oxigênio para todos os órgãos e trazem o sangue através das veias, um sangue cheio de gás carbônico para o coração, certo? Então aí já definimos a diferença básica da circulação pulmonar e sistêmica, ok? Mas qual a função, professor? Qual a função básica do meu sistema circulatório? Primeiro, transporte de gases, nutrientes, restos metabólicos
e hormônio. Porque a gente, quando fala em neurotransmissor, nós estamos falando em hormônio. Então, a função básica do meu sistema circulatório é justamente isso aí. Não para de forma nenhuma. Lembrem-se, por dia, o teu coração consegue bombear de 73 a 80 mil litros de sangue. É muita coisa, galerinha, certo? Quando a gente fala aí substâncias sinalizadoras, eu estou falando nos neurotransmissores. Não esquece. E transporte de células de defesa, por quê? Porque a gente pode dizer o seguinte, nós não produzimos os linfócitos, linfócito T, linfócito B. Eu estou falando sobre as células de defesa e que produzem memória. Vê como o sangue é importante para a gente. Por isso, quando diz assim, sangue é vida, realmente, desde a respiração ao sistema nervoso, ao sistema endócrino, tudo vai estar ligado ao nosso sangue. Aí, quando a gente fala em sangue, não podemos esquecer da composição do sangue. Como sempre, quem vai reinar no nosso sangue é a água. Depois é que temos os elementos figurados. Primeira coisa, quando vocês estão vendo aí, leucócitos, neutrófilos, linfócitos, monófitos, eosinófilos, basófilos, tudo isso, célula de defesa, tudo isso vai estar nos glóbulos brancos, ok? A água que vai fazer parte do plasma vai carregar as nossas proteínas que precisamos, aminoácidos, vitaminas, lipídios e por aí vai. Já as hemácias, totalmente ligado ao transporte de oxigênio. Falando em plaquetas, eu estou falando em coagulação sanguínea. Então, enfim, resumindo, o nosso sangue é composto por eristrócitos, conhecido como glóbulos vermelhos, leucócitos, como glóbulos brancos, plasma é a água e plaquetas ligadas à coagulação, ok? Gente, não podemos esquecer de entender que no sistema vascular sanguíneo, né, a gente tem a questão, por exemplo, das veias. O que as veias têm? Elas têm válvula, certo? Mas o sistema vascular sanguíneo, basicamente, ele vai ser constituído por artérias, né? Arteríolas, que são a microcirculação, capilares, vênulas e veias, ok? Quando a gente fala nas veias, eu estou ligando aí as válvulas. Por quê, professor? Porque funcionam como válvula de retenção. Observa o sentido do sangue. O sangue passa e não é permitido que ele retorne, porque o nosso sistema circulatório, ele luta diretamente contra a gravidade da Terra. Não tem, gente, como a gente chegar assim, falar no sistema circulatório e não associar ele ao sistema linfático. Por quê, professor? Porque o sistema linfático, ele envia linfa para o sangue, certo? Linfa é líquido, mas o sistema linfático da gente está ligado à nossa defesa. Então, a gente vai ter, partindo de lá, as nossas amígdalas, que fazem parte da defesa, o próprio timo, o baço, certo? Nódulos, os apêndices, medula, tudo vai... Ah, professor, apêndice? Sim. Até um tempo atrás, as pessoas achavam que o apêndice era só um órgão vestigial e que simplesmente não serviria para nada, só para inflamar, estrangular e acabou. Está errado. Está muito errado. Porque hoje, pesquisas científicas já provaram que o apêndice está ligado à defesa até da nossa flora intestinal. Certo, gente? Aí, quando a gente fala em sistema linfático, não esquecem, nós vamos ter órgãos linfóides, certo? Centrais ou primários, que a gente chama. Vai estar lá a medula óssea, muito responsável pela produção do nosso sangue e por aí vai. E temos o timo, né? Essa glândula que vai estar ligada à nossa defesa. Não esquece, linfócito T e B. Professor, qual a diferença básica? Primeiro, onde cada um é formado. O B é formado na medula óssea, certo? Já o linfócito T, ele vai ser formado, né, na medula óssea e se torna o quê? Imunocompetente no timo. Não esquece disso. Nós temos também os órgãos linfóides
periféricos ou secundários, que a gente chama, que aí a gente conhece todo mundo, linfonódonos, né? As famosas ínguas, quando incham, dão sinal pra gente, certo? O baço, que na nossa fase fetal funciona igual a nossa medula óssea, produz defesa, tem estoque de sangue pra gente. E nós temos o sistema linfóide difuso, que parte para todo o corpo. Não esquece disso, ok? Falando nisso, aí a gente pode dizer assim, é constituído basicamente pelo quê? Timo, medula óssea, baço, linfonódonos e sistema linfóide difuso, né? Eles possuem quando a gente fala histologicamente, eles vão possuir um tecido conjuntivo denso. Então, um muito atrelado do outro. E dica de Enem, coloquem aí, eu já coloquei até no finalzinho aí, o sistema linfóide difuso, que é aquele que vai para todas as regiões, não possui cápsula. É uma coisa mais livre. Então, não esquece, nosso sistema linfático está ligado à defesa, está ligado ao acúmulo ou não de líquido e de avisar quando tem alguma coisa errada. Beleza, gente? Então, amígdala, baço, medula, linfonódono, sistema linfóide difuso, tudo isso compartilham de defesa para o nosso corpo. Bem, terminando o sistema linfático, eu vou para o sistema excretor, né? Tá todo mundo de mente fresca quando a gente fala em sistema excretor. O que é excreção? Me perdi aqui, desculpe. É o que meu corpo não aproveita, gente, certo? Então, são excretas. Basicamente, o que é que vai acontecer? Vai ser uma eliminação a nível celular. Como, professor? Assim, a célula, quando ela excreta alguma coisa, principalmente através do complexo de Golgi, o que está em excesso, ela vai colocar para fora, certo? Colocando para fora, ela vai botar uma coisa que não é útil ao teu corpo. É diferente das fezes que ainda contém algum tipo de alimento, certo? Mas aí não. Quando você pensa assim, por exemplo, o quê? Eu vou dar um exemplozinho aqui para vocês. Suor e urina. Basicamente é isso. Vão ser resíduos e que precisam ser eliminados. Beleza, gente? E quais são os órgãos? Os órgãos do sistema excretor. Notem que aí também no meio tem um pulmão. Nós vamos ter o rim, nós vamos ter o ureter. Porém, a função básica é o que eu vou excretar? Gás carbônico, urina, suor, a própria transpiração. Tudo isso vai fazer parte das excretas, certo? Os pulmões, através do dióxido de carbono. A pele, através do suor. E o sistema urinário, expulsando a urina. Isso no básico, ok? Mas aí, quando eu falo aqui no meu sistema urinário, a gente não pode esquecer que quem tem dois são os uréteres. Quem tem um é a uretra. Rim se comunica com a bexiga através dos uréteres, certo? Rim esquerdo, ureter esquerdo, rim direito, ureter direito. E a bexiga, quando se enche, é que vai mandar diretamente para a uretra para que ela seja expulsa. Não esquece disso. Ok, galerinha? Falando nisso, aí a gente passa diretamente para sistema respiratório. Eu vou mandar excreta para fora? Vou. A partir do momento que eu coloco gás carbônico para fora, eu mando a excreta para fora. Porém, é mais do que isso. A gente, quando observa no sistema respiratório, a gente tem que entender o seguinte: qual a função do meu sistema respiratório? Primeira coisa, vai realizar hematose através dos alvéolos pulmonares para nos dar energia. Energia a nível celular, certo? E no básico nós vamos ter o quê? O ar não entra quente. A condução do ar é tanto limpeza, aquecimento e umidificação. Eu preciso aquecer o ar para chegar até os meus pulmões, certo? Através desse sistema, eu vou ter integrado aí a nossa fonação, a nossa olfação, a regulação de temperatura, né? Vai estar muito ligado a isso aí, certo? E produção também
de algumas defesas, como por exemplo a própria histamina, né, que vai estar ligada à nossa defesa para questões alérgicas, produção de muco. O sistema respiratório, ele precisa produzir muco. A gente observa isso muito quando a gente fala, por exemplo, nas nossas fossas nasais. Assim, qual o papel das nossas fossas nasais, né? Primeiro, vai ser entrada e saída do ar, só que com aquecimento, e esse muco que é produzido, ele vai estar ligado a reter, né? Provavelmente poeiras, às vezes vírus e às vezes bactérias. Tá aí, é no básico, certo, gente? Então, fossas nasais, aquecer, filtrar, produzir muco, umedecer o ar. Não esquece. Aí a gente passa diretamente para a traqueia. Chegando na traqueia, né, esse tubo cartilaginoso, onde vocês podem observar até aí um pedacinho da árvore brônquica, né? O que é que acontece, professor? Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: na traqueia também são filtradas impurezas, porque existem cílios naquele local, certo? Então, esse também é um dos primeiros pontos. Chegou na traqueia, o ar precisa ser conduzido. E ele vai ser conduzido para onde, professor? Observa aqui, gente. Aonde vai haver o quê? Lá nos alvéolos eu vou ter a troca. Troca de quê? Ele vai permitir a oxigenação do sangue. O oxigênio entra em troca com o dióxido de carbono, que sai para os alvéolos pulmonares. Isso é a hematose pulmonar. Não se pode falar em sistema respiratório sem falar em hematose pulmonar. Eu também não posso falar em sistema respiratório sem falar em doenças respiratórias, ambientais e ocupacionais, certo? Tem pessoas que têm alergia simplesmente porque estão com a imunidade baixa. Isso a gente pode atribuir a problemas sociais. Baixou muito a imunidade, já cria-se logo um tipo de alergia. A famosa sinusite, tem pessoas que sofrem muito com isso, principalmente na época de inverno, ok? Dores de ouvido, otite secretora, que pode ser dada também até por causas virais ou bacterianas, se teve uma gripe ou uma tuberculose ou algo do tipo. Asma, que está muito diretamente ligada a quê? Ao nosso sistema nervoso, mesmo sendo uma questão fisiológica, porque a gente vai ter no sistema respiratório a pleura que vai fazer parte, né, com uma dupla camada, a visceral ligada ao pulmão, e que ela não destrava. Quando ela não destrava, ela simplesmente faz o quê? O pulmão paralisa. Ok, galerinha? Saímos de sistema respiratório nessa revisão massa, que por mim eu passava o dia aqui, ok? E vamos para sistema reprodutor humano, ok? Então, no sistema reprodutor, a primeira coisa que eu tenho que perguntar a vocês é o seguinte: quais são as vantagens e desvantagens da reprodução sexuada e assexuada? Eu coloco aqui para vocês. Vantagem da reprodução sexuada, principal, variabilidade genética. O que tem ali no slide que vocês podem olhar, crossover, segregação independente dos cromossomos homólogos, é a variabilidade genética. Essa é a vantagem da reprodução sexuada. Uma grande variabilidade que vai tornar seres mais desenvolvidos. Como eu disse, nós somos uma mistura dos nossos pais mais evoluídos, ok? Desvantagens na reprodução sexuada. Gente, a desvantagem que existe é o alto consumo de energia. Primeiro, no reino animal, como o elefante marinho, ele tem que copular com 50 a 60 fêmeas, ele vai, antes de tudo, lutar por terreno, por território, e lutar pelas fêmeas, ou seja, o leão, e por aí vai. Então, tem essas grandes desvantagens. A assexuada, né, onde não vai ter troca de gametas, tem a vantagem de ser muito rápida, mas tem a desvantagem porque ela não promove variabilidade genética. E, como consequência, o que um for afetado na praga, todos podem ser. Ok, galerinha? E aí, a gente parte para o quê? A parte do masculino, né? Canais deferentes que vão fazer a ligação dos epidídimos juntamente com o escroto e a uretra, né? E a gente começa logo com o quê? Testículo. Lá eu vou encontrar células de Leydig, células de Sertoli e tubos seminíferos. Primeiro, os tubos seminíferos vão estar ligados à produção de espermatozoide.
Célula de Leydig, ele vai agir sobre a ação do hormônio luteinizante. Sem ele, essas células seriam inúteis. E ela vai servir para a produção de testosterona. Então, célula de Leydig está ligada diretamente à produção de testosterona e às características secundárias masculinas. Os epidídimos, armazenamento de espermatozoide, ok? Vão manter o espermatozoide 1 grau mais frio. E lá nós vamos ter o canal deferente e ducto ejaculatório. Quando a gente fala no canal deferente, a gente está falando justamente na parte que vai comunicar o epidídimo à vesícula seminal. Ok, gente? E aí, nós temos todas essas composições. Olha, anota e não esquece. Uretra. Eliminação de urina, mas quando a gente está falando em sistema reprodutor masculino, eu estou falando na eliminação dos espermatozoides. Vesícula seminal, o próprio nome já está dizendo, é uma vesícula, então eu vou nutrir o espermatozoide, certo? Ele vai ter substâncias nutritivas, entre elas a frutose, e vai nutrir o espermatozoide quando ele estiver fora do corpo. A próstata, ela vai ser alcalina, vai reduzir a acidez vaginal, certo? Que é a primeira coisa que ela vai fazer, e também vai ajudar a nutrir o espermatozoide. Não esquece disso. Então, vesícula seminal e próstatas participam da nutrição, proteção do espermatozoide. E a glândula bulbo-uretral ou de Cooper. O que é que vai acontecer com ela? É um canal e vai facilitar o quê? A motilidade, ou seja, o movimento dos espermatozoides, beleza? E por último, o pênis, que vai ser o quê? Um corpo cavernoso, esponjoso e que através de um nervozinho que fica ao redor da próstata, que é o nervo peniano, vai causar a ereção da mesma. Beleza? Mas a gente falou em ereção, a gente falou nas glândulas, e eu não falei para vocês dos componentes do espermatozoide, da estrutura do espermatozoide. Cabeça, peça intermediária e cauda. Gente, primeiro, na cabeça, o acrossomo, quem produz o acrossomo é o complexo de Golgi. Beleza? Nós temos o pronúcleo, N, e as mitocôndrias que não vão participar da entrada do óvulo. Quando chega na penetração do óvulo, ela se desmancha. Então, a gente só tem as mitocôndrias da nossa mãe. E a cauda, que é formada por um cílio e é flagelar. Beleza? Aqui, a gente tem que entender o seguinte. Início, né, da formação das espermatogônias. Primeiro, vai ser quase que nada até chegar na puberdade. Na puberdade, através da testosterona, é que vai começar a formação dos espermatozoides, certo? Lembrem-se, os espermatozoides demoram 16 dias para serem formados. Vale a pena a gente revisar a questão da espermatogênese, início da formação até o período de diferenciação. Nós vamos ter aí 4 fases básicas, não esquece, nós vamos ter período germinativo. Quando eu falo em germinação, significa dizer que ali eu tenho células diploides ainda, certo? As células são diploides por quê, professor? Porque não houve divisão. Então, ali estão com 46 cromossomos. Então, período germinativo é formação de espermatogônias. As espermatogônias vão se dividir e vão crescer com o próprio período de crescimento. Assim que ela incha, ela ainda é uma célula diploide e ela é espermatócito 1. Então, célula germinativa, espermatogônia, cresceu, duplicou, espermatócito 1. Do espermatócito 1 para o espermatócito 2 é que vai ver o período de maturação. No período de maturação, eu digo que eu já tenho formação de células haploides. Espermatócito 2, ele vai dividir-se e vai formar as espermatídeis, onde eu vou ter o período de diferenciação. O que é que vai ser isso? Nas espermatídeis, para diferenciação, é onde eu vou atribuir se vai ser espermatozoide X ou espermatozoide Y. É essa diferenciação que vai existir, certo, galerinha? E aí vamos para a questão do sistema reprodutor feminino. Primeiro, com os componentes externos e internos, né? Externos, a gente vai ter os lábios pequenos e grandes, tá ligado à defesa, o clitóris
que é um tecido erétil, que vai ser responsável por defesa e também pelo prazer feminino, certo? E uma grande diferença que vai ser que na vagina vai ter o canal da penetração, ok? E vai ter também a parte da uretra, que é a eliminação da urina. Falamos no externo, vamos para o interno. No órgão interno, a própria vagina como órgão copulador, o útero, que vai ser revestido pelo endométrio na gestação, as tubas uterinas, conhecidas também como trompas de Falópio, onde vai haver a fecundação, certo? E os ovários, onde vai ter a maturação dos óvulos e produção de hormônios, ok? Aí a gente parte para a ovogênese. Primeiro, a gente tem que entender que a mulher, em seu nascimento, ela vai ter 400 mil ovócitos 1. Então, significa que, se ela fosse usar todo, ela precisaria menstruar 400 mil vezes na vida. Jamais daria tempo para fazer uma coisa dessa, certo? Então, o que é que acontece, gente? Na ovogênese, né, nós vamos ter o período germinativo, que aí vai ser haploide ainda. Eu vou formar ovogônias. Lá vai. Primeira ovogônia eu formei, dupliquei, formei segunda ovogônia. Então, eu vou ter a formação de um ovócito 1, que também vai ser diploide. Depois, passou dele, eu vou direto para o ovócito 2. Ovócito 2 é haploide. E, por último, a formação dos óvulos, formando assim meus gametas divididos por meiose. Bom, galerinha, diante disso, eu acho que deu para a gente dar uma revisada de um pouco de tudo, e aí vamos partir para o nosso lindo simuladinho depois, beleza? Então, até a próxima. Valeu, 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 show! É, ele mandou bem, sim. Vocês ainda estão aqui? Já acabou. Vão embora. Vão.